Eu quero agradecer, Léo, ao convite da Abrastoa, que tem se tornado aí uma parceirona nossa. É muito raro uma organização social ter oportunidade de estar num ambiente, né, corporativo, enfim. É muito difícil a gente ter um espaço para poder falar sobre um trabalho social, né? E o que eu vou falar um pouco hoje é sobre a questão do jovem no mercado de trabalho, né? Então, o convite foi para apresentar como integrar esse jovem ao mercado de trabalho. A Colmeia, que é a instituição que eu represento, ela trabalha isso de diversas maneiras. E foi legal esse convite, porque fez a gente pensar internamente o quanto todos os programas da casa, na verdade, levam a essa integração. Não é esse? É? Agora foi demais. Eu coloquei aqui um trecho bastante interessante por ocasião da fundação da Colmeia. Agora, em agosto, nós vamos comemorar 75 anos de fundação. E na ocasião em que isso aconteceu, o reitor da USP, da Universidade aqui de São Paulo, ele fez uma entrevista para um jornal de época e ele fala o seguinte: foi com grande interesse que li a notícia da fundação da Colmeia. Entre os fins que se propõe, interessou-me particularmente o que se refere à orientação dos estudantes. Parece-me que uma das causas comuns do insucesso profissional é a falta de orientação dos estudantes na escolha da profissão. E a gente lê isso como se fosse escrito ontem, né? Passaram-se 75 anos, mas esse trecho ele continua sendo extremamente atual. Quer dizer, ainda é um dilema e talvez hoje, até mais do que há 75 anos atrás, o jovem fazer uma escolha. E isso é tudo o que a gente entende como um fundamento da relação de trabalho do homem com o seu trabalho, né? Então, a gente vê a importância que essa escolha tem, né? Embora hoje a gente entenda essa pluralidade, que a pessoa ao longo da vida vai desenvolver diversas carreiras e não uma única carreira, isso pede ainda mais uma reflexão da pessoa, né? Então é um tema que está extremamente atual no sentido de que essa escolha ela vai ter um significado de vida, né? A gente não faz mais aquela separação entre o que é pessoal, o que é profissional. A gente sabe que é um ser único e que isso está tudo dentro da gente, né? Aqui eu coloquei quais são os programas que a instituição desenvolve. Basicamente, nós temos 4 programas e um deles se inicia ainda com crianças. Aí a gente se pergunta, mas a gente vai falar de integrar o jovem ou integrar a criança? O que a criança tem a ver com esse mercado de trabalho futuro, né? O jovem que eu estou falando, fazendo um recorte bastante específico do trabalho da Colmeia, é um jovem que, como a gente fala comumente, é o jovem de baixa renda. É aquele jovem que, enquanto o Estado oferece o curso público, ele frequenta. E muitos deles, como vocês sabem, infelizmente, chegam às vezes no final do ensino médio, muitas vezes sem domínio da leitura e da escrita, né? Então é desse jovem em particular que eu estou falando, embora a Colmeia seja bastante diferente das ONGs de um modo geral, porque no nosso serviço de orientação vocacional a gente recebe jovens de todas as classes econômicas. Muitos deles, inclusive, com desejo de estudar fora. Alguns vão ser sucessores de patrimônios da família. E nós temos aquele jovem que muitas vezes, para frequentar um curso nosso, não tem o vale transporte do dia. Então nós temos
injustiça social que acontece no nosso país. Dentro da nossa organização, a gente vive isso diariamente, né? São extremos. Ambos os jovens estão em busca de um trabalho que lhes dê prazer, né? Que traga uma satisfação, não só econômica, mas pessoal, né? Então, é muito rico para nós, educadores, lidar com essa população juvenil extremamente diversificada. E por que a Colmeia entende que faz isso desde criança? Porque quando nós pegamos um jovem, já lá no final do ensino médio, que foi privado de trabalhos como o seu, na área da cultura, que você acabou de falar, e o quanto a pessoa se descobre participando de um esporte, participando de um trabalho cultural, enfim, o autoconhecimento é uma coisa que só acontece se eu me jogar na vida, se eu me experimentar. Como que eu vou saber? Como que eu vou reagir diante de uma determinada situação, se eu tenho poucas ou pobres, né, possibilidades de convivência social? Então, o que a gente percebe é que quando uma criança, e as ONGs, de um modo geral, no Brasil todo, têm tido um papel social muito importante nisso, oferecem atividades complementares para essas crianças que não têm acesso a um clube, a uma academia, a uma escola de arte, né? E que pode proporcionar para eles essas experiências, essas vivências, porque é ali que ele se desenvolve como pessoa, aprende a trabalhar em equipe. A gente tem um trabalho muito forte na área esportiva. Eu não sei quantos daqui são de São Paulo. De vocês, quantos são de São Paulo? Ninguém? Só você? Nós estamos aqui numa região de São Paulo muito privilegiada. E é uma avenida... Ali nós estamos paralelo à Avenida 9 de Julho, para vocês que são daqui, e temos uma quadra. Isso é um privilégio naquela região para quem não pode pagar um clube particular. Então, o esporte tem sido um grande aliado na nossa educação, porque atrai os meninos pela bola, né? Então, com isso, a gente percebe que ali eles vão tendo uma vivência, uma convivência muito grande. E isso, com certeza, vai impactar no momento em que ele tiver que fazer esse ingresso. A qualificação de profissional já começa a chegar mais perto dessa questão da integração do jovem com o mundo do trabalho. Ali a gente tem cursos gratuitos que oferecem para o jovem, são cursos semestrais, alguns conteúdos, tanto de desenvolvimento pessoal, quanto da área específica que ele escolhe. E ali ele, então, se prepara para esse ingresso, né? A Colmeia se preocupa muito com a formação humana desse jovem, porque a gente entende que as empresas, ao contratarem um jovem para primeiro emprego, elas sabem da necessidade de um treinamento, da necessidade de ajudar esse jovem que está começando a sua vida profissional. Mas o que as empresas pedem para a gente? Atitude, comportamentos, né, que sejam proativos, que tenham uma vontade de desenvolver um trabalho, tenham uma ambição na vida. Então, é esse foco que a gente procura dar com maior intensidade. No caso da nossa parceria com a Abrastoa, o nosso curso de assistente administrativo ele tem uma ênfase em turismo. Eu percebo, tanto dos jovens que vão fazer orientação profissional e que pagam por esse serviço, que turismo nunca está dentre as escolhas deles. E a gente percebe que com o jovem de baixa renda, quando a gente oferece um curso profissionalizante, o turismo também não está entre as escolhas deles. Então, com isso, a gente tem percebido que é importante fazer um trabalho para que eles, primeiramente, entendam esse universo. O que acontece dentro dos negócios do turismo que não tem, assim, de imediato atraído o jovem? Então, a gente tem feito um trabalho com a Abrastoa nesse sentido. A Abrastoa tem ido até lá, conversado com eles, mostrado os campos de trabalho, as possibilidades de trabalho, para que eles realmente criem um desejo por essa área. Porque o jovem ele é muito desinformado. Então, eles querem curso de informática. Por quê? Porque eles ouvem falar que é a informática que vai ser a salvação do mundo, né? Então, a gente percebe que a área de turismo
precisa ainda ser muito comentada com o jovem para que ele entenda melhor quais são os campos e as possibilidades dele se realizar nessa área. Depois que eles entendem, eles se encantam, né? Mas tem um trabalho a ser feito até lá. Fora isso, a gente trabalha também com um curso de bartender e um curso de informática. Todos esses são gratuitos e a gente consegue, através de parcerias e convênios com empresas, fundações, institutos. Aqui acho que eu já falei da escolha, a importância da escolha para essa integração, do jovem realmente sentir que o trabalho tem um significado e que ele é uma extensão da sua vida pessoal, senão a gente vai ficar esquizofrênico, aqui eu sou profissional, ali eu sou pessoal. Não, somos um ser único e está tudo junto e misturado. Então, realmente, o trabalho como uma extensão, ter um significado para eles. E nessa linha, a gente segue em frente reorientando adultos por conta dessa dinâmica que está acontecendo no mundo do trabalho. As pessoas estão mudando realmente de carreira, não diria nem mudando, estão complementando suas carreiras, né? Porque mudando parece que a gente trocou, e não é. E temos também já um trabalho desenvolvido na questão da aposentadoria, que é um dos prêmios, né, que falou também da questão da terceira idade, e que a gente vê que as pessoas estão, se a gente conseguir se aposentar, né, se o país deixar, com projetos profissionais e pessoais para depois dessa etapa, né? Aqui já chegamos bem perto do programa que nós desenvolvemos e que é um programa do governo, programa federal, que todos vocês já devem ter tido algum contato ou ouvido falar, que é a Lei de Aprendiz, a Lei de Aprendizagem. Então, é um programa que requer que a instituição esteja vinculada ao Ministério do Trabalho e, a partir disso, ela é credenciada a trabalhar com o programa Jovem Aprendiz. E aí, o que a gente tem percebido durante esse 1 ano que o jovem é aprendiz é que realmente é quando ele consegue fazer a virada. Porque ali ele já tem uma remuneração, ali já vai ter um impacto na renda familiar, ele já vai começar a fazer algum curso particular, porque ele já tem a renda própria. Então, é a virada de mesa que a gente tem visto nos nossos jovens, esse programa. E aqui eu faço até um parênteses para vocês que podem futuramente, ou se não é que não tem, algum aprendiz em seus negócios, porque realmente a gente tem visto que o impacto na vida deles é realmente transformador. Eu até trouxe aqui, Léo. Aqui nós trouxemos 3 depoimentos, porque a gente acha que o que o jovem fala tem sempre um impacto na gente muito maior do que nós educadores, né? Aqui é um caso bastante interessante e que representa a grande maioria do nosso público jovem que está aí com o ensino médio na mão, sem esse domínio de escrita e de leitura, sem muita perspectiva de vida, achando que ele não vai ser um escolhedor, mas um escolhido, e o que aparecer para ele vai estar bom demais, né? E é isso que a gente quer mudar. Então ele diz assim, que com ensino médio incompleto e sem qualificação, ele não tinha ideia do que fazer. Essa é a grande realidade do público jovem hoje da escola pública. E que ele conhece, então, a colmeia e participa do curso e consegue uma vaga. Após 1 ano de contrato como jovem, ele foi efetivado. E isso tem sido uma grande realidade. Às vezes as empresas veem um aprendiz com, mas vai dar trabalho. Eu tenho que abrir mão de estar com esse jovem uma vez por semana. Mas depois, o que acontece é que eles percebem que essa força juvenil dá uma mão na roda lascada dentro dos seus escritórios, dos seus negócios, e efetivam esse jovem. E aí ele assume o departamento depois de 1 ano de efetivado. Temos aqui mais alguns depoimentos, mas todos seguem um pouco nessa linha. Opa, eu vou deixar aqui o meu contato para vocês, porque o tempo está esgotado. Queria agradecer muito a atenção. Nós trouxemos um material, Léo, da Colmeia, umas pastas
Se vocês tiverem interesse em conhecer mais esse trabalho que a gente faz com juventude, relacionado aí ao mercado e ao mundo do trabalho, a gente deixa com vocês para um contato, tá bom? Obrigada.